hoje, né, obviamente, a gente tem o nosso sala de visitas e hoje muito especial, porque eu estava esperando por esse momento, porque quarta-feira foi feriado, então a gente não teve, né? Então eu estava bastante ansiosa. E hoje o nosso convidado é Cristiano Coutinho, conhecido como Dinho, né? E também o vice-presidente do clube, o Jeff. O clube é o Terra Firme Futebol Clube de Rio das Ostras. Eles foram fundados em 2020 e já colheu bons frutos até então, né? 2 anos já tem bastante história. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Jeff. Sejam muito bem-vindos aqui ao Show do Esporte. Boa noite, Karen. Boa noite também ao Marcelo. Boa noite ao nosso Mário. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí por abrir esse espaço. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo esporte, porque a informação é a melhor arma que eles têm para a gente poder continuar, né, na nossa vida, para quem gosta do esporte. Já sou fã de vocês, número 1 mesmo. Desde a época que eu trabalhava aqui em Macaé e ia ouvindo vocês naquele fatídico trânsito para ir para Rio das Ostras. Então, como dar aquela relaxada, esquece até do trânsito. É isso daí, a gente que gosta de esporte, então... Você sabe que tem né, Marcelo, tem um ouvinte aqui, ele sempre ouve a gente, ele diz que ele estaciona o carro e não consegue sair da garagem, não, enquanto não acaba o programa. Alex Medeiros. Eu era um desses. Eu já entrava, eu só saía da garagem e depois acabava o programa. Já aconteceu mesmo de chegar em casa e parar o carro na garagem e continuar ouvindo o bate-papo aqui da bancada. Que bom, né, Mário? A gente fica muito feliz. Você sabe que o programa, graças a Deus, a gente agradece esse carinho que o público tem com a gente nesses 12 anos, né, Marcelo? A gente tem uma história muito interessante. A gente já conseguiu casar a gente e evitar também separação, né, Marcelo? Teve um caso de separação que o Mário veio dar uns conselhos. Não, na verdade não foi isso, não. Aí que veio o apelido Professor do Amor? Não foi isso, não. O que acontecia? Teve um lance, o cara ele ia para Rio das Ostras também. E aí ele passava no trabalho da mulher, e aí eles estavam bem, não estavam bem do casamento, estava a ponto de separar mesmo, já tinha entrado com ação de divórcio e tal. E aí, mas o carro era dos dois, então ele passava no trabalho para pegar a mulher. E aí, quando ela entrava no carro, você já tá ouvindo essa porcaria de futebol, aí, ó, você quer. Aí ela resmungava, ia daqui até lá, e os dois discutindo. Aí teve um dia que ele não ligou, ele esqueceu de ligar na rádio, né? Aí ela passou, ué, não tem programa hoje não? Aí ele falou, ué, você não gosta de programa? Não, passei a gostar, esses garotos são muito engraçados, não sei o quê. Tal. Aí ligaram o rádio e tal, e foram rindo daqui até lá, ele estava fazendo umas brincadeiras no dia e tal. Não sei o que tinha. Tinha o Robenilton, né? Lembra do Robenilton Teve, lá de nós. Enfim, depois ele mandou. Ele e ela mandaram um áudio dizendo que o casamento deles ficou às boas graças ao Show do Esporte. Oh, que beleza. Agora, voltando aqui pro nosso esporte, né? Ô Cristiano, como que surgiu a ideia de criar esse clube, né? Porque eu sei que em Rio das Ostras tem diversos clubes de bairro, né? Sim. O nome de bairro, inclusive, o Terra Firme é um deles. E aí, como que surgiu essa ideia? Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu, Marcelo Nunes, parabéns aí pelo sucesso que é o programa. Valeu, a Karen, obrigado pelo convite. Ao Mário também. Vamos dizer que foi a mesma história de um Flamengo e Fluminense. Vamos dizer assim, né? Que um surgiu pelo outro, né? O Flamengo é considerado filho do Fluminense, né? Porque surgiu depois de alguns pensamentos diferentes. Eu fazia parte de um outro clube dentro da cidade que se chama Independência Futebol Clube. Fiquei lá por volta de 4 anos e preferi caminhar o meu caminho sozinho, né? E tive a ideia, chamei aqui o Jeffrey, que montou junto comigo esse projeto, e assim surgiu o Terra Firme Futebol Clube. Eu esqueci de te falar da última vez que nós também fomos campeões do Campeonato Ferroviário de São Pedro da Aldeia. Sim. Primeiro ano do clube, a gente participou lá do campeonato lá e nós conseguimos levantar o caneco lá em São Pedro da Aldeia. E logo em seguida viemos disputar o campeonato em Rio das Ostras e infelizmente ficamos em vice na primeira disputa, e esse ano
fomos consagrados, conseguimos o nosso objetivo, que era ser campeão. Você comentou sobre o campeonato ferroviário, né? Isso. E em São Pedro. E eu ia comentar sobre isso, inclusive, que vocês fundaram o clube em 2020 e aí já começaram com o pé direito nesse campeonato. Como que foi a passagem do clube nesse campeonato? Conta um pouquinho pra gente. Bem, eu posso falar diretamente desse campeonato de Rio das Ostras. Sim. O primeiro ano foi um projeto que eu e o Dinho idealizamos, junto com outros, tá? Vale ressaltar. A gente tem o André também do Empório. Nós temos hoje o Luciano, que é árbitro, que deixou de trabalhar no campeonato para fazer parte da nossa diretoria. Nós temos o Léo. Abraçou, né? Isso, o Léo também, que foi assim, que chegou esse ano, mas foi um ganho assim, um garoto que gosta mesmo do esporte. Porque quem faz o que a gente faz, trabalhar no campeonato amador, porque gosta mesmo. Sim. Porque as lutas são diárias. Gera um tempo, dedicação. Isso, dedicação, tempo, correria. Então a gente entrou no campeonato, depois desse título lá de São Pedro, entramos no campeonato muito difícil, que é o campeonato de Rio das Ostras. O veterano, no caso, isso, né? Tanto o amador quanto o veterano. A gente entrou com o amador também, mas a gente priorizou o veterano. O veterano, a gente montou um veterano muito forte com o pessoal de Rio das Ostras, alguns ex-jogadores profissionais, tipo o próprio Leandro Eusébio. Maciel foi campeão da Champions com o Porto, jogou com a gente. Jogou com a gente também ano passado. O Leandro Eusébio foi campeão brasileiro com o Fluminense. Foi campeão brasileiro com o Fluminense. Então, participou desse primeiro ano do Campeonato de Rio das Ostras conosco, junto com outros jogadores. E, infelizmente, na semifinal, a gente perdeu o goleiro, o excelente goleiro também, o Jefinho, que agarrou pelo Olaria Friburguense, pegou pênalti de Romário. Ele se lesionou e a gente estava sem um reserva também que estava lesionado. A altura, né? Fomos para a final. Isso em 2021. 2021. Isso. Fomos para a final, na final sem goleiro, conseguimos sair na frente do placar e tomamos 2 gols bobos por inexperiência do goleiro, né? Mas o sonho continuava. Sim, essa final que você está comentando do Foi veterano de de 2021, vocês inclusive enfrentaram o Operário, né? Isso daí. E ele até então era vice-campeão, agora ele é tricampeão graças a esse ano. Mas assim, vocês foram o primeiro campeonato e vocês já chegaram... Já chegamos na final. Isso daí, assim, a gente saiu um pouco decepcionado porque a gente queria o título, mas ao longo depois, a gente conversando, a gente percebeu que a gente chegou longe. Sim. Que o projeto era firme. Foi um choque, né? Foi um choque, todo mundo quer ser campeão, né? É o que todos estão falando lá, Karen. O Terra Firme já nasceu gigante. É um bebê gigante. Ainda é um bebê, ainda tá em formação. Isso, é um bebê gigante, porque a gente está enfrentando clubes de Rio das Ostras que tem mais de 14 anos de história, mais de 15 anos de história. E a gente... tá conseguindo. Rola um preconceito, né? Clube novo na cidade. Mas quando tem uma gestão bem organizada, começa a dar certo. Começa a dar certo. A final desse ano mesmo, que a gente se sagrou campeões, foi em cima do Nova Esperança, um clube super tradicional Que o Dinho até comentou que eles estavam meio que zombando, né? Por vocês serem novos. Isso daí. É aquele preconceitozinho que rola, né? Mas graças a Deus, o trabalho que a gente fez, tanto nos bastidores e os jogadores, a gente foi contemplado com a vitória. Uma super final, onde saiu perdendo de 1-0, uma virada no finalzinho, muito emocionante, estádio lotado, deu uma repercussão muito boa. Esses jogos são no estádio de Marileia, né? Nem todos. O outro, que não são Marileia, é onde? Geralmente é no estádio do Operário. Esse ano a gente usou só 3 estádios, CBF, o Operário e o Marileia. As finais geralmente no Marileia tem mais estrutura. Isso sempre final de semana na parte da manhã, né? Sim, sempre domingo na parte da manhã. Todos os jogos são domingo na parte da manhã. É interessante aqui que eu tô observando o uniforme de vocês, né? E eu queria saber, o nome do clube é Terra Firme. E aí vocês têm aí uma caveira no escudo de vocês. Eu queria saber o porquê da caveira. Então, lembra da história que eu falei aqui no começo? Que é parecida com a do Flamengo, do Fluminense? Então, o Justiceiro.
Então a gente montou um clube, Cara, por justiça. eu juro, e Marcelo, eu juro que ele ia falar assim, não, porque a gente tem uma ligação com o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense, o símbolo é uma caveira, né? Já. Essa daqui é do Justiceiro mesmo. E por coincidência, essa mesma história que ele falou do antigo clube dele, eles têm o Capitão América, né? Eles têm o Capitão América, que eu Como também símbolo. coloquei como símbolo lá. Aí Entendeu? uniu o útil ao agradável. A gente tem um super-herói e temos também o Justiceiro. E fizemos justiça esse ano. Eu gostei muito da camisa, porque a camisa ela é um amarelo canário, tipo um amarelo da seleção brasileira, Isso daí. com a parte do meio preta, né? Isso daí. Combina, as cores combinam. Foi tudo pensado. Eu tô aqui tentando Bem elaborado. me Bem fingir a elaborado. cabeça, Karen, porque eu sei que o branco e o preto é alvinegro, o azul e o branco é alvianil. E o amarelo e preto, Marcelo? Aqui no Brasil é um voltaço, né, pra gente, né? Não, mas Não, seria a tem denominação, porque, como eu estou dizendo, Flamengo, vermelho e preto, É, rubro-negro, o Botafogo, alvinegro, né? O Macaé, que é azul e branco, alvianil. Agora você pegou todo mundo, mas ninguém sabe. Se você sabe, meu ouvinte, nosso ouvinte, né, Yellow pode mandar. Como é que seria denominado o amarelo e preto? Meu pai falou yellow black. Yellow black. Quando o Mário faz essa pergunta, ele já vem com a resposta esperando. Não, eu não tenho, eu estou aqui curioso. Então ajuda a gente aí, quem está acompanhando o nosso programa. Agora, só uma pergunta para vocês. Como é que está o futebol amador lá em Rio das Ostras? São muitas equipes lá do futebol amador? Então, Marcelo, a gente passou por alguns anos muito conturbados, né? Mas de 2020 para cá deu uma melhorada. Até mandar um abraço para Rodrigo, que é organizador da competição, e hoje ele assumiu a Liga de Futebol de Rio das Ostras. Então hoje a Liga tem um novo presidente, onde a competição do ano que vem vai decolar, vai ser junto com a FERJ. Eu acho que vai melhorar muito. Geralmente no amador são 16 clubes e no veterano também 16 clubes que entram em disputa. E aí são qual a faixa de idade desses jogadores? Se vocês têm categorias também que tem que cumprir no campeonato? Então, Deixa eu falar. A categoria amador é acima de 18 anos, né? Há um estudo de querer de colocar jovens de menor idade, já que é amador, né? Infelizmente, infelizmente não tem de outras categorias. Tem alguns projetos do governo que fazem alguns torneios assim uma vez por ano, mas o ideal seria colocar essa turma toda para competir. Né? Desde que eu fui criado assim, eu sou da Baixada Fluminense, lá até hoje a gente tem um 60. Então pega desde a faixa etária da mais jovem aos mais idosos que conseguem praticar esporte. É uma pena que nossa cidade, mesmo com o poder aquisitivo que tem, ainda não pense nisso. O esporte salva, o esporte tira as crianças da rua. Então, eu penso dessa maneira. E se organizar dá. Se organizar e promove esse encontro entre as pessoas, né? Isso. Os jovens nos finais de semana, as disputas, são os familiares que estão ali acompanhando. É uma festa. Né? Isso daí, é uma festa do esporte. Eu mesmo, eu gostaria de fazer uma passagem. Eu tive agora há pouco tempo na minha região. Aí cheguei lá, tá tendo um campeonato da cidade, 60. Eu resolvi ir lá ver, a família, todo mundo, nossa, eu vi aqueles caras que eram meus ídolos quando era molecão que eu ia pro campo. Então, eu vi aqueles coroas de 60 anos curtindo esporte, jogando no Esporte Clube Mané Garrincha, que é um campo absurdo. Lá em Magé, grande, e pô, é uma satisfação muito grande a gente vê isso. E é isso que a gente espera pra nossa cidade hoje aqui também. Eu acho que Macaé, eu não acompanho muito Macaé, mas Macaé eu acho que ainda é mais evoluído nisso, né? Macaé, inclusive, recentemente, não sei se vocês acompanharam, teve a Brasil Soccer Cup, que era sub-16, e vieram times como Palmeiras, Atlético Mineiro, próprio Flamengo, e aí eles disputaram, e o pessoal de Macaé também disputou, né? Então, assim, seria interessante até para o Rio das Ostras trazer um time também para disputar a Brasil Soccer Cup ano que vem, né, Mário? Verdade. E poder estar mais ativo no esporte também com essa certeza. Criançada. Foi muito bacana a gente ver a família se unindo para torcer. Inclusive tinha um que o neto jogava no Atlético Mineiro, mas ele era flamenguista. Aí o Atlético enfrentou o Flamengo, ele não sabia para quem ia torcer. Então é muito legal a
gente vê essa dinâmica entre a garotada que está jogando e entre os familiares também que vêm acompanhar o neto, o filho, para poder assistir e torcer por ele. E é muito legal para a cidade também, né, Marcelo? É a integração, né? Desculpa, deixa eu botar uma ressalva. Lá em Rio das Ostras também tem. Tem por uma empresa particular, que é até do Rodrigo, que ganhou a licitação para fazer o campeonato desse ano. Ele também faz esse evento lá e vem Grêmio, vem. E toda vez que vem, sai alguma revelação de Rio das Ostras. Eu lembro que uns 3 anos atrás teve, e um garoto ali, até do bairro Marilé também, já foi convocado na hora para ir pro Corinthians. No outro dia foi coisa rápida. Então, quer dizer, até isso é bom. Mas o que eu quis falar não é nem desses eventos em si, mas o evento que montar esses campeonatos amadores que a gente tem na cidade. Para várias categorias. Para várias categorias, não só para amador acima de 18 anos e veterano, e sim pegar as outras categorias, sub-13. Se tem o 5, então a gente podia participar, né? Eu queria ver o Marcelo Nunes jogar, né, cara? Toda vez que tem jogo, ele diz que tá com problema no joelho. Ó, tem que fazer um intervalo, cara. Eles vão continuar, a gente volta aqui na semana. Aqui, Marcelo, o nosso amigo Rei da Rua, Otto, disse que é ouro negro. Eu tô brincando, eu já sei qual é a junção das cores. Fala pra gente. E não é ouro negro. E nem yellow black. Nem yellow black. Eu vou deixar os ouvintes falar, Marcelo. Se ninguém falar até o final do programa, a gente fala qual é a junção das cores amarelo e negro. Show de bola. 6h38, boa noite. Vou dar o meu palpite aqui. 5-1 pro Negão. Meu Deus! Tá confiante! 3-1 pro Fluminense amanhã, hein? O Flamengo e o Fluminense na final da Copa do Brasil. Cara, agradecer aos nossos convidados e desejar bastante sucesso lá o clube lá de time de Rio das Ostras, Terra Firme. Isso aí, muito obrigada, Dinho e Jeff, pela participação de vocês e por contar, né, a trajetória do Terra Firme pra gente. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Obrigado, Karen. Obrigado, Marcelo Nunes, Amário. Lembrando sempre que o Show do Esporte sempre é sucesso. Agradecer a vocês a estarem passando sempre notícias frescas e a gente fica acompanhando tudo. Queria aqui só... O pessoal que apoia vocês, pode falar aí. Isso, queria só aqui agradecer os nossos patrocinadores rapidamente. A Fani Casa de Ração foi uma das empresas que nos ajudou. A gente chegou por causa deles. É quente, né? Primeira vez e veio. A Show Tintas, do nosso amigo Vanderlei. A Feirão de Rio das Ostras. A ADM, Clube de Benefícios. A Padaria Pão e Cia, do nosso diretor Léo. E para finalizar, o Empório Terra Firme, do nosso amigo André, que também faz parte da diretoria. E a THS Supply, que também nos ajudou. Então, muito obrigado a todos aí por essa parceria. E ano que vem tem mais, tá, gente? Eu também gostaria de lembrar, porque eu sou um dos frentes e minha empresa patrocinou, mas não esqueceu da minha. A Giros Alimentos. Uma das distribuidoras da farofa Bom Gosto. Quem não conhece? Lá, tu tá esquecendo dele? Pô, tá vendo? Como que é? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Um abraço, gente. Obrigado aí pra vocês. Boa noite. Que precisarem, né, Mário? Podem acionar. Verdade. Falou, gente. Obrigado. Boa noite aí. Tchau, tchau. Show de bola. Gente, Marcelo, rapidinho. Ninguém conseguiu descobrir, né? Qual é amarelo e o negro, qual as cores, né? Ninguém respondeu aqui não, mano. Aurinegro. 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 Tá aí. Bonito. Tá aí. Gente,